Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexões astrológicas e nós vamos falar da semana do dia 14 ao dia 20 de agosto. Gente, essa semana é uma semana de bastante movimento, ela tem um dinamismo bem interessante. Nós tivemos uma semana anterior, né, que tivemos uma fase cheia, Vênus ingressando em Leão, mas a gente teve vários dias meio emperrados mesmo, né, com bastante rigidez. Mas nessa semana vocês vão ver que o ritmo ele começa a acelerar, tem bastante fluidez, tem muita energia e motivação. Nós vamos ter Marte mudando, saindo do ponto do exílio, do detrimento dele no signo de Touro e ingressando em Gêmeos, tá? Então isso vai criando uma movimentação também, né, uma mobilidade aí bem interessante, tá? Bom, antes de começar falando aqui sobre as influências do dia a dia para estudo do clima, eu lembro a vocês que eu trabalho com uma visão clássica da astrologia, então se você está aqui pela primeira vez, não estranhe, a gente trabalha com a astrologia tradicional aqui no canal, e é uma visão para entendimento do clima diário, não é reflexão, não é horóscopo, né? Não é previsões para, no sentido do horóscopo, é mais para você entender o clima dos dias e organizar as suas atividades aí conforme esse clima, tá bom? Se você não é inscrito no canal e está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever para acompanhar as postagens sobre astrologia clássica. Eu estou postando também ao longo das semanas, né, no meio das semanas, alguns vídeos onde eu estou abordando o tema de prosperidade e riqueza na visão da astrologia clássica, especialmente do período helenístico. Então acompanhe aí também, né? E também tem o meu perfil lá no Instagram. Se você quiser me acompanhar por lá, fique à vontade. Tem aí embaixo na caixa de descrição do vídeo, tem aí o meu perfil, tá bom? Gente, então, sem enrolar mais aqui, né, vamos ao que interessa. Antes, gente, os cursos, né? Eu sempre deixo aqui o recadinho dos cursos. Como eu já falei no vídeo dessa semana, os cursos que eu tenho são IAD e eles não têm período de inscrição, eles estão constantemente abertos. Eu tenho um cupom de desconto de 20% que já está valendo já faz algum tempo, ele vale uma vez, né, utilizando por CPF, e você pode aplicar esse desconto comprando um conjunto de cursos ao mesmo tempo ou em um só também, né, de acordo com a sua preferência. O mais interessante é que se você não quiser iniciar agora, você pode iniciar depois, porque nessa plataforma eu consigo deixar o curso permanentemente aberto. Então, assim que você compra, você pode iniciar o estudo quando você quiser, ele não vai perder a validade, tá bom? Tenho as descrições dos cursos lá no meu site, no astrologiaclassica.com.br, e você pode ver a descrição, ver quais cursos te interessam, se interessa por vários. Eu tenho algumas possibilidades de adquirir os cursos em conjunto, né? Por exemplo, você pode comprar o Astrologia Natal 1 e 2, que é de previsões, né? E a horária, pode comprar todos os cursos da plataforma, pode compor também, né? Você vai adicionando lá na cesta de compra, no carrinho de compras, e no final você coloca o desconto cupom e o 20% de desconto ele vai valer por valor total do carrinho, tá bom? Não é só por curso, mas pelo valor do carrinho. Então fica à vontade aí, se tiver dúvidas também você pode me perguntar aí que eu vou explicando para vocês como funcionam, né? Vamos lá, gente, então falar desta semana que vai do dia 14 ao dia 20 do mês de agosto. Então nós já começamos uma movimentação na semana anterior com Vênus deixando o signo de Câncer e entrando no signo de Leão, signo do Sol, criando mais vivacidade, motivação, brilho, né? E desejos bem vívidos também. Para o mundo artístico, né, principalmente o mundo de espetáculos, essa posição ela é bem indicativa do brilho, né, de presença, tal, de apresentações. Bom, vamos ver aqui o que nos espera durante essa semana, então vamos lá. Bom, é sobre essa semana, então, olha aqui nós vamos falar do dia 14 ao dia 20. Nós vamos ter uma fase minguante aqui no dia 19. E começamos a semana, então vamos lá. O primeiro movimento do domingo é quase no meio-dia, 11h53, a 60 graus entre a Lua e Marte. Nós vamos iniciar com a semana com a Lua no signo de Peixes, que tem uma sensibilidade boa, né? O Peixes é um signo mutável e da água, com umidade, frieza, né? Bem frio. Esse sextil que ele vai aplicar a Marte, assim, cria um clima de aconchego, assim, né? Ele não é nem um pouco legal para atividades que dependem de muita energia física.
E mesmo que a natureza do aspecto não seja desafiadora, ela cria um campo de comodismo, né, de acomodar. Então é um bom momento mesmo para relaxar, né? É um clima bem legal aqui, apesar de não ser um aspecto muito forte, mas é bem interessante para um relaxamento mesmo. Ou se você estiver lidando com alguma atividade que dependa do esforço, que não seja algo que você precisa correr, né, fazer em velocidade ou em quantidade. Vai favorecer mais o processo criativo e a qualidade também daquilo que você estiver fazendo, né? Porque tanto o signo de Touro tem frieza como o signo de Peixes, então isso vai trazendo mais capacidade para se aprofundar. Mas eu diria mesmo que o melhor aqui é o relaxamento mesmo, gente. E quando for às 14h10, nós vamos ter um aspecto um pouquinho tenso, pessoal, que aqui já não envolve a Lua, mais o Sol e Saturno, e é um aspecto que ele prevalece ao longo do dia, porque como o Sol se movimenta aproximadamente 1 grau por dia, né, então ele vai permanecer basicamente o dia inteiro nessa configuração. O que, de certa forma, mantém o clima do aspecto anterior, mesmo que não seja um aspecto envolvendo os astros, né, anteriores, aqui que eu falei Lua e Marte, mas uma configuração entre Sol e Saturno nos signos fixos não movimenta no sentido do ritmo, né, ao contrário, gera rigidez. Eu acho que o impacto maior desse aspecto aqui, dessa oposição, é uma dificuldade para se atingir os objetivos, tá? Porque nós temos o Sol como uma expressão de brilho, de sucesso, né, de visibilidade também, e o Saturno no sentido oposto, né, da restrição, do fechamento e tal. Então essa oposição está pegando os dois astros muito fortes. O Saturno com um pouco mais de prejuízo porque está no movimento retrógrado, que é uma debilidade acidental importante, mas ainda assim a gente tem uma resistência pairando no ar. Pode ser difícil, então, para as atividades que dependam de objetivos claramente estabelecidos, que dependam de urgência, de velocidade, aqui perde bem, tá, gente? Então não é de maneira nenhuma um momento muito adequado para início de assuntos importantes, né? Os que têm como objetivo o atingimento de sucesso, de visibilidade, de alguma coisa assim, né? Outro fator importante também que envolve ao Sol e Saturno são as figuras masculinas, né? Esses astros, eles são os que classicamente representam os pais, os maridos, os avós, né? Por exemplo, principalmente avô, né? Porque são os dois astros numa representação das figuras masculinas e de autoridade também. Então essa oposição, ela cria uma dificuldade em lidar com esses temas da autoridade. Então pode ser um momento difícil para conciliar opiniões entre pessoas, para buscar apoio de pessoas também em um nível hierárquico acima do seu, seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, qualquer ambiente, ele tem uma dificuldade mesmo para a conciliação, tá? Então merece bastante atenção. Isso foi no dia 14, aí o dia 15, gente, vem bem interessante, meia-noite e 53, a Lua vai aplicar um aspecto de trígono a Vênus. E aí, quando isso acontecer, ela já estará aqui no signo de Áries, né? Essa movimentação é bem interessante, pessoal, porque os dois signos, eles têm calor. Uma questão que vocês devem manter atenção é que no signo onde a Lua está, Vênus tem uma debilidade aqui do exílio. Então, assim, há uma empolgação, há um ânimo, há bastante motivação, mas merece uma atenção com os excessos, né? Ou com a urgência para se atender aos objetivos de maneira geral. A gente pode dizer que ela instiga um pouco as tentativas e risco. Então, se você estiver lidando com assuntos financeiros, aquisições, tem que manter a atenção aqui com a vontade de se estabelecer alguns riscos, né, de correr alguns riscos para ser atendido na sua satisfação de uma maneira geral. Agora, empolga um pouco o processo da competição, né, da conquista, de certa maneira, tá bom? Bom, gente, e quando for 7h59, então essa Lua que ingressou ali no signo de Áries vai chegar aqui ao mesmo grau em que está o planeta Júpiter, que continua então com esse ânimo e velocidade, aqui empolga bem, né? E aí ganha um ritmo bem acelerado no início da manhã. Pode ser, se você tiver assim já na segunda-feira com pique total para realizar as atividades, para ir trabalhar, vocês vão percebendo que as coisas vão muito rápido, tá? Não é um momento muito para concentração, pode ter um pouco de prejuízo nesse sentido, mas instiga inclusive a gente a lidar com as coisas de uma maneira rápida, o que muitas vezes prejudica o que for, o que tiver uma necessidade de mais profundidade, né? De uma análise um pouco mais profunda, mas é tudo veloz, é tudo assim, né? As coisas acontecem de maneira mais inesperada.
Bom, e depois desse movimento no dia 15, mais nada novo no céu, né? Então as coisas permanecem nesse pique veloz. Mas aí, gente, quando for o dia 16, às 8h13 da manhã, a gente vai ter uns 60 graus entre a Lua e Saturno, que merece bastante atenção, porque aqui no signo da Lua, Saturno tem uma debilidade importante e é bem difícil essa recepção, por mais que o aspecto tenha uma natureza harmoniosa, é muito leve o sextil, né? E a recepção por debilidade acaba prevalecendo. Eu penso que é um momento em que vocês devem manter muita atenção para não forçar a barra. E se vocês estiverem lidando com necessidades de autorizações, de apoio, de ajudas, de conciliação com alguém, evitem esse momento, ele não é dos melhores, gente, tá? Isso aqui pode ter um clima mais de imposição, né? Ele tem uma tendência um pouco tirana, assim, né? Não é muito legal, não. 11h48, já no meio do dia, 120 graus entre a Lua e o Sol, a Lua ariana, o Sol está aqui no signo de Leão, já está no seu domicílio, né? E aqui a Lua acabou criando uma recepção muito interessante para o Sol no seu ponto de exaltação. Gente, isso cria um fervor, um ânimo, um pique, uma motivação, uma energia, assim, super empolgante e tal, que instiga bastante para a realização das coisas. Então dá aquele aumento de energia mesmo, um aumento de pique de motivação. Se você estiver buscando um momento para o início de alguma atividade, esse de certo vai te levar a bastante vontade mesmo, né, para realizar os assuntos. E no ritmo ele é veloz também, né, porque a Lua permanece aqui no signo de Áries, então tem ainda esse clima de velocidade, de energia e tudo mais. Então tem muita agilidade aqui no clima da terça-feira. Como eu falei para vocês no início, essa semana tem muito movimento, ela tá bem dinâmica, apressada, inclusive esse dia 16, inclusive ele vem com esse clima de pressa, né? Então aquela dificuldade de concentração, como eu falei, e às vezes querer levar as coisas para o mais rápido possível, o que de certa forma também pode representar aí algumas novidades, né? Alguns assuntos que vão surgindo de maneira mais inesperada. No dia 16 ainda, às 23h22, a Lua vai ingressar em Touro, vai diminuir um pouco a velocidade. O Touro é o signo da exaltação da Lua e é fixo, e a Terra também tem secura e frieza, a frieza contrai, né, um pouco mais, então diminui um pouquinho. Mas vai acontecer já lá no final do dia, talvez a gente nem sinta tanto essa diminuição, né, de velocidade. Agora, gente, a quarta, olha, ela vem com essa Lua em Touro aplicando aqui 90 graus a Vênus, que ingressou ali no signo de Leão, que é bem interessante, porque então como a Lua está exaltada em Touro e Vênus tem domicílio noturno aqui no signo de Touro, essa quadratura ela cria um campo de familiaridade. Familiaridade em que sentido? Ela não anula a natureza desafiadora do aspecto. E como Vênus representa os assuntos de desejos, prazeres, satisfação, né, das coisas legais da vida, das artes, tudo que é bom na vida, né? Essa quadratura ela acaba trazendo assim que para a gente muitas vezes atender às nossas satisfações e desejos acabamos entrando em alguns, né, passando por algumas dificuldades. Por isso merece atenção com esse clima de querer estar satisfeito a todo custo, atender aos desejos, satisfações, vontades ali a todo custo, tá, gente? Então merece bastante atenção. Outra coisa para investimentos também pode até ser interessante para um médio e longo prazo, né? Nós estamos falando de signos fixos, eles não são tão moldáveis, né? Eles são bem retilíneos, né? E aí isso pode ser interessante no médio e longo prazo, tá? Mantenham atenção então aos excessos, gente, tá? E esse é o único movimento que nós vamos ter na quarta-feira, o único aspecto perfeito, exato, né? Quando for o dia 18, na quinta, então nós estamos aqui com Vênus, que ingressou em Leão na semana anterior, aplicando 120 graus a Júpiter. São os dois astros benéficos, gente. Então imagina o clima que começa aqui na quinta-feira. O aspecto é harmonioso, a gente tem Vênus no seu próprio termo aqui, Júpiter no termo de Vênus. Então a gente tem um clima bem interessante. Ele é animado, ele seria festivo também. Se a gente tivesse na época de festa, seria bem interessante. Ele tem uma tendência festiva, ele tem uma tendência empolgante também, né? Esperançosa e tal. Vejam então que nesse momento a gente tem aqui
Vênus posicionada na primeira casa, para esse mapa aqui para o horário de Brasília e as coordenadas de Brasília, e Júpiter na nona casa. Então são casas de natureza harmoniosa, né? Não são maléficas, são benéficas. E por isso eu acredito que há esse clima esperançoso no ar, de certa forma. Então, para início, gente, esse é um momento interessante, né? Apesar de Vênus não estar num ponto de domicílio ou exaltação, ela está no próprio termo, né? Então, isso vai criando um clima até bem animado, bem motivado, bem confiante, bem esperançoso também. Bem legal aqui, né? Esse aspecto entre os benéficos. Então aproveita aqui, ó, 5h03, bem na madrugada ainda, porque, gente, lá no meio da tarde a gente tem a quadratura entre a Lua e Saturno. E geralmente esses aspectos desafiadores entre a Lua e Saturno pegam bem, eles pesam no clima, pesam num sentido mais de contração, né? E como a Lua está em Touro, no signo fio que já é contraído, eu penso que essa quadratura ela vai minguando um pouco o ânimo. Então, se a gente começa aqui o dia com Vênus trígono Júpiter, né? E Vênus também se desloca quase 1 grau, né, por dia. Então a gente fica praticamente o dia inteiro com essa influência. E quando chega às 16, esse aspecto entre a Lua e Saturno baixa um pouquinho, assim, o pique, o ânimo, né? Então a gente poderia dizer que mais no início da manhã que tem um pouco mais de empolgação. Quando for 16h37, 3 minutos depois, a Lua aplica 120 graus a Mercúrio. Essa tendência ela já pega, não vai alterar tanto um clima, assim, no sentido de motivação e tal, mas mais favorece os assuntos práticos e racionais, né? Os dois astros que regem a mente, né? Os astros que significam a mente em signos secos, então isso faz com que, haja, né, uma tendência mais linear para o pensamento. Pode ser interessante, então, para os assuntos analíticos, estudos, por exemplo, pode ser bem interessante. Bom, então dia 18 foi tudo isso. Dia 19, gente, ele começa com o primeiro movimento a 1h36, quadratura entre a Lua e o Sol, é a fase minguante, e realmente é uma fase que diminui bem o pique. Gente, a Lua tá ali em cima da estrela Algol, né? Todo mês ela passa por esse ponto. Então, aplicando essa quadratura nesse momento com o Sol, tem um clima um pouco tenso, né? Para inícios, evitem esse momento. No sentido previsional, ele vem pode ter algumas notícias meio bombas, assim, sabe? Essas notícias que explodem, assim, um clima um pouco tenso momentaneamente, né? Seria bem provável, porque a gente está com o Sol aqui na casa 3, por signos inteiros, que é uma casa da ambientação cotidiana e de mídias também, né? Notícias e tudo mais. Então, tem um clima um pouquinho pesado aqui. Mas quando for às 8h05, a Lua vai chegar ao mesmo grau que Marte, que mantém um clima um pouco pesado também, porque os encontros de Lua com Marte são sempre bem desafiadores, né? Eu sempre falo para vocês. A própria natureza de Marte, ela não é leve, ela é de embate, de combate, de defesa. Ela tem essa característica da ação mesmo, né? E o Touro é um signo fixo e é um ponto do detrimento de Marte, então aqui a gente tem mais rigidez ainda para a ação. Então, quando a Lua chega a esse grau e ela está exaltada, exalta os ânimos, e aqui a gente tem uma tendência um pouco bruta mesmo, tá, gente? Então, evitem discussões durante esse período aqui, no dia 19, aqui, durante a manhã, porque tem um clima muito de embate mesmo, ele é nervoso, ele é tenso, ele é um pouco violento, né? Não é um bom momento para negociações, para reuniões, certo, gente? E no ritmo também ele tem 0 velocidade, né? Então a gente está com a Lua exaltada em Touro, é bem lenta também, então assim, não temos pique nenhum aqui, não é um bom momento para iniciar as atividades que dependam de ritmo rápido, que você tenha que atingir um objetivo rapidamente, tá bom? E 9h06, então aí muda um pouquinho o clima. Quando a Lua ingressar em Gêmeos, então ela sai dessa conjunção aqui com Marte, dura pouco tempo, né? Mas ela ingressa em Gêmeos, que é um signo mutável, que é um signo do ar, então já tem calor, vai criando um pouco mais de dinamismo, gera um movimento, mesmo que oscilante, ele vai gerando movimento. Eu acho que a dificuldade da Lua em Gêmeos é porque não concentra, né? Além de ser quente, é úmido, então tem pouca facilidade para se concentrar. Então vocês vão sentir que desde esse momento aqui da conjunção da Lua com Marte, o clima muda radicalmente ali às 9 horas. Então parece assim, uma ruptura no clima,
e mudar radicalmente. Mas aqui já vai estar no sentido oposto, tem muita dificuldade para manter ação, para manter linearidade, para manter pique, né? As coisas ficam muito pipocando no clima diário, e seja nas conversas cotidianas, seja nas atividades que você estiver fazendo, tem muita dificuldade para se atingir objetivos. Vamos supor que você tenha que fazer uma atividade e entregar naquele dia, então no meio do caminho vai dispersando muito, vão acontecendo outras coisas desviando a atenção, né? Então mantenha o foco aí, gente, não tem que ter um esforço aqui para manter o foco. O dia 20, gente, ele continua com esse clima bem acelerado, então a Lua está em Gêmeos, né? Ela ingressou em Gêmeos ali na semana, no dia anterior, e ela vai aplicar esses 60 graus a Júpiter. Então, o que acontece, gente? Aqui no signo onde a Lua está, o Júpiter tem uma debilidade do exílio. E já temos esse clima quente do Áries e do Gêmeos, né? Cardinal imutável, então tudo isso cria bastante agitação, muito movimento, velocidade, mas um pouco de dificuldade para se manter as coisas por um tempo. Então a gente tem um clima bem superficial durante esse momento, né? O que não é muito interessante para atividades de longo prazo, né? Que você queira dar estabilidade. Pode ser interessante, como 60 graus é um aspecto harmonioso, para se ter ideias. No entanto, assim, como o Júpiter está enxergando aqui um ponto de debilidade, ideias as que chegam nesse período, às vezes não são ideias muito brilhantes, muito auspiciosas, às vezes são coisas muito fora do contexto, né? Ideias assim muito mirabolantes. Então, dá um ânimo, né? Assim, cria uma empolgação pique, né? Assim, uma energia para dispersão, tal, que pode trazer coisas novas, mas vai precisar de um esforço para concentração. Quando for então aqui ó, às 4h56, que é bem no meio da madrugada, é quando Marte ingressa em Gêmeos. Bom, e aí, gente, vai melhorar muito o ritmo das coisas. Marte estava em Touro, que é o ponto do detrimento, é um signo fixo, um signo da Terra, é seco, assim como Marte, está se assecura, até que ela gera uma retidão, mas não tem essa mobilidade, né? Quando Marte ingressa em Gêmeos, ele vai ficar peregrino, gente. Então ele sai num campo de debilidade, mas ele vai entrar em outro ainda, pelo menos até que ele chegue aqui nessa face aqui, né, que pertence a ele. Forte mesmo, ele vai estar um pouquinho mais à frente aqui de Gêmeos, quando chegar no termo dele também. Então, esses primeiros momentos do Marte em Gêmeos, eles pipocam mesmo, eles representam uma característica instigada para a ação, mas sem tendência objetiva, sem passo firme, é bem disperso. Como nesse momento em que Marte ingressar em Gêmeos, a Lua também estará em Gêmeos, aqui a gente tem um clima assim muito agitado mesmo, né? Bem disperso, com muita dificuldade para concentração. Ele é muito agitado, muito mesmo, né? No sentido do clima geral, no sentido das conversas, dos assuntos diários, gente, é muito difícil manter as coisas aqui com esse clima. E depois, gente, às 6h08, ainda isso aqui, né, a maioria de nós nem acordou ainda. A Lua vai aplicar 60 graus a Vênus. E como Vênus está em Leão, que é fixo, tira um pouco dessa agitação toda, mas não o suficiente para manter o pique diário. Porque Vênus é um astro de leveza também, né, gente? É um astro de coisa boa, não é um astro, não é um planeta que tem uma relação com construção. Então aqui a gente tem um clima de curtir, assim mesmo, sabe? Bem de curtição mesmo. Se você estiver lidando com características de evento, características comerciais, pode ser muito legal. Por exemplo, se você tem um negócio, pode até ser interessante fazer uma promoção durante esse momento, porque ela espalha rápido, né? E aí as pessoas chegam aí à sua promoção. Então pode ser interessante para divulgações, pode ser interessante para curtir, pode ser interessante para os assuntos comerciais, para esse tipo de coisa que envolve o campo das coisas legais, boas, desejos, atração, beleza, estética, coisas que nos agradam mesmo, né? Das nossas satisfações gerais, tá bom? E é assim que a gente termina, né, essa semana, pessoal. Então, vocês viram que de uma semana travada que a gente teve ali na semana passada, essa, em compensação, vem super, super agitada, com muita dificuldade para se concentrar, principalmente depois que Marte ingressar no signo de Gêmeos. Nesse finalzinho de semana aí, vai ter bastante agitação no ar, tá? Pode ser difícil manter a agenda, né? Se você se programar para fazer certas atividades, esse clima do sábado pode trazer um pouquinho de dificuldade aí para manutenção
da sua agenda, tá? Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou, não esquece de curtir, é bem importante para o canal, e espalhe aí para os seus amigos que queiram aprender astrologia tradicional, e divulga e ajuda, né, a chegar a astrologia tradicional a mais pessoas, tá bom? Deixa um abração forte, agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui no final. Até a próxima, então. Até mais.